Saudações, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dr. Teus. E já deixa um like, já deixa um comentário e já se inscreve aí, porque esse vídeo vai ser bomba, mano. Olha, hoje a gente tem uma pergunta legal que é muito interessante, é muito boa, porém eu vou dar uma base sobre isso, tá? Porque se eu for falar exatamente tudo que eu tenho para falar, vai demorar mais de uma hora. A pergunta é o seguinte: como que a gente desenvolve a nossa função inferior, né? A quarta função da nossa personalidade? Essa é uma pergunta muito boa porque a quarta função, a função inferior, ela traz muito estresse pra gente, certo? Porque a gente tem ela normalmente não desenvolvida no início da vida, ou vai saber até quando, e ela traz muita preocupação e estresse. Então, de um modo simplificado, você tem que imaginar a sua função inferior como um bebê. Um bebê, ele não consegue se desenvolver sozinho. Um bebê, ele precisa de ajuda, ele precisa de suporte e ele precisa de alguém que saiba cuidar dele, alguém que saiba o que ele precisa exatamente. Então, por exemplo, se você quer desenvolver a sua função inferior, você precisa engatinhar com as coisas que você quer desenvolver. Então, por exemplo, no exemplo da sensação introvertida inferior, que é do ENFP e o ENTP, dessas duas personalidades, a gente tem a sensação introvertida. Essas pessoas, eles têm medo do que não é familiar, medo de não serem fortes o suficiente, medo de não conseguirem lidar com as coisas, medo de não serem responsáveis o suficiente e medo de não ter uma boa rotina. Eles têm medo de ter uma rotina ou de conseguir executar e se manter numa rotina por um longo período de tempo, né? Essas são alguns dos trigger points dessa função, certo? Então, o que você faria nesse tipo de situação para desenvolver? Você tem que começar com coisas muito simples, muito simples. Por exemplo, rotina. Tenta beber um copo de água toda manhã. Um passo simples, não precisa horas de foco. Toda manhã você bebe um copo de água. Ou, por exemplo, uma vez por semana você vai em um lugar diferente, que você não pega uma rua diferente para ir para sua casa ou para o trabalho. Uma vez por mês você conversa com alguém diferente. Uma vez por mês você posta uma foto ou, ou procura um site diferente ou tenta interagir com alguém diferente. Sempre tenta expandir o seu pacote, as suas experiências. Tenta fazer coisas que são diferentes, que você nunca fez antes. Porque esse é um dos medos também, de você testar e sentir experiências que você nunca sentiu antes. Então tenta fazer alguma coisa bem devagar, bem simples. Por exemplo, o exemplo da rua que eu dei, eu acho que é muito interessante, né? Você tentar ir para uma rua diferente. E com o tempo, se você continuar fazendo isso com muita paciência, bem devagar, e por um longo período de tempo você vai acabar acreditando e confiando que você consegue lidar com qualquer coisa que apareça, porque você já lidou com aquilo antes. Você já teve que conversar com pessoas antes que você não conhecia, você já teve que ter rotinas que por um longo período de tempo você sabe que você consegue lidar com isso, você sabe que você consegue ser forte, você sabe que você consegue ser responsável. Então é uma questão mesmo de usar, você tem que usar essa cognição, essa função cognitiva e começar do zero realmente, engatinhando. E o ideal é você ter alguém, né, que já desenvolveu, que já atingiu aquilo que você quer atingir, para ser o seu mentor, né, para te dar o passo a passo exatamente e te deixar na direção correta. Esse seria o ideal, esse seria o mesmo ideal, é você ter um mentor e ir bem devagar. E basicamente é isso. Trata essa função como se fosse um bebê. Imagina que é um bebê e precisa de muita atenção e precisa ir bem devagar. E muitos cuidados, certo? Com o tempo,
o bebê vai se tornar uma criança, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, né? E aí as coisas ficam mais tranquilas, se você não fica tão ansioso em saber lidar com isso, né? Se você tem outras perguntas, se você quer saber especificamente da sua função inferior, por favor comente, né? E a gente vai comentar mais sobre o como você desenvolve e quais são, por exemplo, os dramas que você experiencia no dia a dia e formas de poder desenvolver, não é? Essa função inferior que é muito importante. É uma coisa bem que incomoda, mas que também traz muita satisfação quando você você tem ela em uma maneira positiva, você desenvolveu e você consegue usar ela de uma maneira positiva. Isso vai trazer muita satisfação para a sua vida também. Ok, obrigado, deixa o seu like, comenta, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.